A, a mídia sabe há muito tempo como controlar a massa cega, doente, a psicótica. Sabe muito bem como controlar as pessoas usando uma forma extremamente simples, mas ao mesmo tempo a complexa, que é a questão do medo, que é a raiz da relação do ser humano com o próprio afeto, com o próprio corpo, mais especificamente usando o termo do Freud, que é Seele alemão. Freud considerava a alma como um órgão no corpo, não essa baboseira que a religião prega e algo abstrato, fora do tempo, pós-morte, algo do tipo. Nenhuma relação com Deus antropomórfico, essa criação estúpida de gente covarde, fraca, que não tem, aliás, a coragem de assumir a própria responsabilidade em relação a si mesmo e prefere se vender como um asno, como um jumento, como um porco, cachorro, qualquer coisa. Esse é o foco em relação à mídia. Então, nesse quadro pintado por Goya, um pintor espanhol, ilustra, que quase custou a vida dele, né? Ilustra exatamente essa questão de um asno ou jumento lendo as escrituras sagradas. E é interessante observar que nas páginas, a imagem que você vê é exatamente o espelho do jumento que tenta entender o que não é possível entender, porque é necessário que você tenha contato, que haja uma associação entre pensamento e afeto, é necessário que você tenha um afeto, é preciso sentir o afeto para que você possa compreender as parábolas e os significados abstratos, simbólicos, absolutamente. Pelas parábolas, enfim. Então, esse é o ponto inicial do controle da massa, que é a palavra medo levado ao paroxismo, que seria o pânico, que é algo que acontece praticamente com quase todas as pessoas hoje em dia. Então, em uma frase, a gente pode definir o medo como algo absolutamente irracional, né? Não se pode pensar o medo, porque o medo está relacionado ao afeto. O afeto você não pensa, você sente. Então, por essa razão, é tão fácil manipular a massa que está dissociada, ou seja, eles trabalham mais a nível de pensamento, a parte afetiva está isolada, obliterada, aí eles usam o recurso da propaganda como repetição, até cristalizar a ideia errada. Cristalizando a ideia errada, você substitui a certa e a errada vira certa. E o idiota continua jogando no tigrinho, continua assistindo a esses programas onde é fácil reparar, eles colocam só imbecis, né, pessoas que têm um certo grau de oligofrenia nesses programas de auditório, por exemplo, jogando aviãozinho e tudo mais, e as pessoas aceitam aquilo, dando dinheiro, ele pega R$1.000, sorteia 200, fica com 800, coisa do tipo. Todas essas questões, embora de certa forma explícitas, evidentes, elas estão totalmente mascaradas pela questão do medo, que é irracional, mas não para aquele que tem acesso
a esses conteúdos inconscientes reprimidos. Ilustrações de Goya, ainda o espanhol, você vê lá essas ilustrações do espanhol Goya, a gente observa ali à esquerda um jumento como médico, né? E à direita uma cena assustadora, você vê ele praticamente encaixa perfeitamente na questão da mídia, em que você observa notícias propagando o medo da violência, do roubo, estabelecendo um conflito, uma indução direta do conflito entre o homem e a mulher, a questão do feminicídio, por exemplo. Isso aí não é algo natural, é algo imposto. Fora, sem contar a mídia, que existem esses agentes infiltrados na mídia, induzindo pessoas psicóticas, imbecis, a cometerem esses crimes absolutamente sem sentido. Sem sentido se você não considera o aspecto afetivo, que na psicanálise é o fundamento, é o ponto heurístico, é a base. Qualquer idiota, se é que o idiota pode ser psicanalista, né? Porque não vai entender porra nenhuma do que está escrito no livro, percebe que a questão básica, o ponto baluarte, em conconsum, como dizia Descartes, René Descartes, ou Descartes. René Descartes escreve em seu discurso do método essa questão daquele demônio, né, o gênio maligno que induz as pessoas a acreditarem, a terem crenças patológicas, né, dessa ignorância patológica como verdade. Então, essa a cena. À esquerda é um médico, considerando apenas o organismo, completamente alheio. Não tem, é um protocolo, são profissões technicians, como fala em inglês, são técnicos, eles seguem protocolos sem saber o que nem está falando. Eles não têm noção nenhuma do que falam, é apenas uma coisa, são doutrinados as escolas de medicina são financiadas pela indústria farmacêutica, eles são doutrinados a seguirem protocolos. Acima, Goya, agora Munch, a questão da loucura, a causa na raiz da loucura, novamente, é sempre a mesma coisa. Novamente, a dissociação entre pensamento e afeto. A questão do pensamento basicamente vira uma neurose obsessiva, ou paranoia, uma das três formas de psicose, ou a neurose fóbica, ou neurose histérica, relacionada à psicose maníaco-depressiva, em relação às questões mais ligadas à questão do afeto, a forma como o paciente tenta se defender das sensações plasmáticas, das sensações vegetativas, como Wilhelm Reich, o alemão, o psiquiatra alemão, descrevia nos seus livros, né, The Cancer Pyopathy, né, a biopatia do câncer e vários outros aspectos. Então, a questão da loucura, basicamente, ela está relacionada ou definida na dissociação entre pensamento e afeto. Um pensamento é substituído por outro, o afeto é deslocado, e aí o mundo está como está hoje, né? Tigrinho, TikTok, a imbecilidade, a pandemia de pessoas absolutamente idiotas, sem mencionar a questão quando é propagada a questão de doenças, sem querer especificar nenhuma aqui, doenças causadas por bactérias e vírus que ninguém nunca viu, nem no microscópio, nem em hospital é visto.
mas o vírus ou bactérias, as bactérias são representações, acabam se tornando representações desses conteúdos inconscientes projetados pelo doente, sem ter noção nenhuma do que está fazendo. Eles acreditam e se torna, né, como é provado desde o Charcot em 1900, né, nos primeiros estudos do Freud em relação à histeria, como a histeria afeta e determina doenças físicas com a etiologia psicológica. Nesse quadro, ainda fazendo uma conexão, costurando sempre aí uma parte e outra, usando o afeto como para não parecer incoerente aqui a sequência, né, mas o afeto que vai unindo uma questão com outra. Nesse quadro da psique e Eros, é só para chamar a atenção o aspecto como a questão afetiva, ela se torna o baluarte do funcionamento do aparelho mental ou aparelho da alma, psíquico aqui na tradução, mas o Freud colocava aparelho da alma, e a mulher com a sua representação afetiva como centro de apoio em relação como fundamento do funcionamento desse funcionamento dessa relação entre pensamento e afeto, que são os dois aspectos mais importantes dentro do conceito mesmo da psiquiatria, quando um paciente é procurado ali o diagnóstico do paciente, são vários aspectos, mas basicamente pensamento e afeto. O Ser e o Nada é escrito por Jean-Paul Sartre, o filósofo francês. Ele, dentro de vários aspectos da análise da questão do ser humano, da natureza humana, como ele coloca, o corpo é um objeto psíquico, por excelência, como está escrito ali na seta. Não somente como o único objeto psíquico. E é tão abstrato em relação à doutrina pregada nas escolas de medicina em relação ao aspecto emocional que parece até uma coisa absolutamente irrisória, não, insignificante, sem nenhum valor, né? Mas esse é o ponto também muito importante para entender a etiologia e causa do caso do pânico, ou como basicamente a mídia usa ou se utiliza do medo para manipular a massa idiota. Nessa imagem, como resultado de um livro do David Icke, um jornalista britânico, o livro é chamado The Answer, né, a resposta. Essa imagem muito interessante ilustra essa ruptura, né, na questão narcisismo, seria a palavra mais certa, quando a pessoa se volta, é presa, colocada dentro de si mesma, e a incapacidade de perceber o outro. Então são pessoas em bolhas, vivendo nas suas próprias bolhas e completamente alheias à total falta de empatia, que é um dos aspectos mais importantes no campo da sociologia, principalmente, e um dos aspectos mais importantes também da consideração da diagnóstico, da patologia no campo da psicologia. Então, as bolhas, pessoas não conseguem mais perceber uma a outra em razão da dissociação pensamento-afeto. Aqui é a mesma imagem, o mesmo significado.
Mas ainda em relação à mídia que controla como uma armadilha, né? As pessoas estão sempre projetando os conteúdos, o medo que as pessoas têm dos próprios conteúdos reprimidos, projetando esses conteúdos, uma projeção absolutamente inconsciente, a pessoa não tem consciência nenhuma de que as outras pessoas aparecem ou são representações desses conteúdos projetados. Ou seja, em outras palavras, as pessoas percebem as outras como imaginam que elas sejam, não como elas são, não têm a capacidade de perceber as outras pessoas como outras pessoas, mas sim como elas imaginam que sejam. E se há ou houver aí, no caso, quando houver uma frustração, a reação é o ataque, a tentativa de destruir a outra pessoa em consequência dessa frustração. Nesse texto, cujo autor eu não especifiquei, perdi aqui, esqueci de colocar, mas deve ser o psiquiatra em inglês Lang. A questão toda de você usar uma máscara, a persona, na tentativa de agradar o outro, na busca da aceitação, na busca de se adaptar a um grupo, neutralizando a sua própria individualidade. No Jung seria individuação, no sentido mais específico em relação à construção, reconstrução da sua própria personalidade. Então, a palavra idiota aqui serve para os dois, tanto a pessoa que tenta agradar a outra pessoa. Nessa tentativa, a outra pessoa acaba acreditando na sua máscara, naquilo que a imagem que você tenta passar, na sua persona. E em poucas palavras, então, a frustração é recíproca. O texto inteiro, mas na segunda parte fica bem claro isso, né? Mal ser idiota, ou seja, ela tem que ser inteligente para ser idiota e boa, ser aquilo que ela não é. E é mal ser idiota, pois assim demonstraria até onde os outros foram idiotas quando lhe mostraram o quanto era idiota. Ou seja, máscara, pessoas com máscara se relacionando com pessoas com máscaras, e o resultado é lugar nenhum.